Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Teologia A2. E nesse nosso novo vídeo, nesse quadro que nós temos o chamado Conhecendo a Verdade, nós estamos expondo, ensinando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Nós já falamos um pouco sobre o sola Escritura, ou seja, o somente as Escrituras, onde nós ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e prática, ou seja, é a partir da palavra de Deus, da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. E nesse segundo ensinamento sobre os 5 solas, nós vamos falar hoje sobre os solos Cristos, que é a doutrina que ensina que é somente em Cristo que nós encontramos a nossa salvação, a nossa redenção, e é somente por Ele que nós podemos nos achegar a Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, para você dar like no vídeo, para você ativar o sininho aí no YouTube, para você poder receber as notificações quando a gente lançar um vídeo novo, que você também nos procure nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. É só você digitar lá @teologia2 e você vai encontrar nossas redes sociais. Lá nós damos todas as informações dos vídeos que vão ser lançados e por lá também você pode encontrar os nossos vídeos para que você possa assistir e ser abençoado por eles. Então curta, comente e compartilhe para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Dentro da doutrina do ensinamento dos solos Cristos, então, nós queremos falar um pouco sobre a centralidade de Cristo e da sua obra na cruz. A cruz tem sido um pouco deixada de lado nos nossos dias, tem sido um pouco esquecida nos nossos dias. Existe até uma pesquisa que foi feita em 1995, onde 6 a 8 países ali foram entrevistados pessoas, onde elas foram apresentadas para elas alguns símbolos, e nós temos as seguintes informações. Os símbolos dos Jogos Olímpicos foram reconhecidos por 92% dos entrevistados. O símbolo do McDonald's foi conhecido por 88% dos entrevistados. O símbolo da Shell, que é uma empresa de combustíveis, e o símbolo da Mercedes, que é uma empresa de veículos, foi reconhecida por 74% dos entrevistados. Já a Cruz de Cristo, que é o símbolo de fé da religião cristã, foi reconhecida apenas por 54% dos entrevistados. Hoje em dia, até nos nossos livros, cristãos mesmo, protestantes, muitas vezes a cruz de Cristo tem sido deixada de lado. Jesus tem aparecido apenas como um mestre, como um professor, como um curandeiro, como alguém que tenha palavras de sabedoria, palavras motivacionais, mas pouco é se falado sobre a obra grandiosa e redentora que foi feita na cruz do Calvário. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que a cruz de Cristo é o centro da nossa fé. Nós precisamos entender que ela é o centro da nossa crença. Tudo que veio antes da cruz de Cristo foi uma preparação para essa obra maravilhosa que seria feita. E tudo que aconteceu depois são desdobramentos dessa obra grandiosa que foi feita na cruz do Calvário. Tanto é que até o nosso calendário é conhecido como antes e depois de Cristo, exatamente por causa dessa obra grandiosa que foi feita na cruz. A doutrina dos solos Cristos, então, é uma doutrina que foi sistematizada pelos reformadores por causa dos escritos de Lutero e mais alguns reformadores que ensinavam e tinham uma visão, tinham em mente, através das escrituras, que é somente Cristo, o nosso intermediador, o nosso Salvador, é só por meio de Cristo que nós podemos se achegar a Deus. Tanto é que o nosso grande reformador, Lutero, aquele que iniciou os trabalhos da reforma protestante em todo o mundo, em 1518, logo após ele ter lançado aí as suas 95 teses, ele foi chamado para discutir, para conversar sobre tudo aquilo que ele estava ensinando. E na discussão que houve ali, na conversa que houve entre os magistrados da igreja, Lutero mostrou que a teologia que estava sendo ensinada na época não condizia com a teologia das escrituras, tanto é que ele fez uma distinção. Ele chamou a teologia medieval da época de teologia da glória e chamou a teologia bíblica, aquela correta, aquela exposta pelas escrituras, ele chamou de teologia da cruz. Isso ele fez em 1518 na cidade de Heidelberg, lá na Alemanha. Enquanto ele estava expondo a distinção dessas duas teologias, a teologia da glória e a teologia da cruz, ele fez uma comparação bíblica entre Babel
e Betel. Ele dizia que a teologia da glória, comparada a Babel, era uma teologia em que os homens construíam coisas para se achegar a Deus. Por isso que ele faz essa alegoria com a Torre de Babel, descrita lá no livro de Gênesis, onde homens construíram, fizeram uma grande construção para tentar chegar à glória, para tentar chegar ao céu. Agora Lutero, falando da teologia da cruz, ele vai fazer uma comparação com Betel. Ali no sonho de Jacó em Gênesis, no capítulo 28, Jacó sonhou com uma escada onde anjos subiam e desciam. Tanto é que Jacó deu o nome daquele lugar de Betel, porque ele afirmou que Deus estava ali naquele lugar. Então, nessa relação da teologia da glória e da teologia da cruz, nessa comparação entre Babel e Betel, então Lutero, ele disse que os homens, a teologia da época que estava sendo construída era uma teologia onde homens queriam se achegar a Deus, e a teologia correta, a teologia da Escritura, é que Deus se achegava até os homens, e Deus fez isso por meio da cruz de Cristo. Por isso é totalmente importante a cruz de Cristo nas nossas vidas, porque sem a cruz nós não podemos, se achegar a Deus, e na verdade é Deus que por meio da cruz que se achega a nós. Nós falamos no vídeo da depravação total, onde ali Paulo em Romanos capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar das duas formas de revelação que Deus tem sem ser as escrituras, onde nós temos ali a revelação natural e a revelação moral, onde Deus se revela à humanidade por meio da natureza, onde Deus se revela à humanidade por meio da lei moral que Deus cravou no coração de todos os homens, mas essas duas revelações de Deus não podem, o homem através dessas duas revelações não pode ser salvo, porque ele não tem o pleno conhecimento de Deus, porque Deus estabeleceu esse pleno conhecimento por meio das Escrituras, e por meio das Escrituras, Lutero identificou que a salvação, que a nossa forma de chegar a Deus, que o nosso único mediador é por meio da cruz de Cristo. Lutero identificou que a teologia da época, essa teologia da glória, como ele chamava, ele identificou que possuíam alguns outros elementos além de Cristo e da sua cruz. A intercessão de Maria, a intercessão dos santos, a intercessão da igreja, as obras, que os católicos creem que a salvação também é por meio das obras. Tanto é que inicialmente Lutero queria tirar a carta de Tiago do cânon bíblico, exatamente porque ali Tiago fala sobre as obras, mas nós vamos fazer um vídeo só explicando sobre isso, só como Tiago, na sua carta, ele trata da relação de fé e obras. Nós vamos fazer um vídeo somente explicando isso. E Lutero, ele tinha um pé atrás com a carta de Tiago exatamente por causa dessa questão das obras, e do qual ele identificou que a salvação não era por obras. E Tiago não defende isso na carta, nós vamos explicar isso num vídeo depois. Mas a Igreja Católica, ela tem esse pensamento. Ela vai dizer, nas suas afirmações mais diretas, ela vai dizer que de fato Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, mas que nós temos Maria como intercessora, que os santos são intercessores, que existe uma intercessão da igreja e que as obras é uma forma de salvação, ou seja, os homens, nesse sinergismo que a Igreja Católica ensina, os homens também precisam participar da salvação por meio das suas obras. Por isso Lutero fez essa distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz, porque biblicamente falando ele identificou que é somente por meio da cruz de Cristo que nós podemos se achegar a Deus. Biblicamente falando, existem muitos textos que vão deixar claro e evidente a divindade de Jesus Cristo, como Jesus Cristo é o Filho de Deus, que é Ele que veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e é Ele que é o nosso único mediador entre Deus e os homens, que é somente pela fé e pela graça que nós podemos receber o Espírito Santo de Deus e sermos salvos por Ele. Então, existem um compêndio de textos que nós vamos deixar, vários textos aí na descrição do vídeo para que você possa meditar depois. Mas eu gostaria de focar apenas em um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 2. Porque eu quero focar nesse texto. E eu quero focar nesse texto não necessariamente para contrapor as doutrinas da Igreja Católica. Os textos que contrapõem
as doutrinas e os ensinamentos da Igreja Católica, nós vamos deixar na descrição do vídeo. Você lê os textos e compara com os ensinamentos da Igreja Católica e você vai identificar por si só que as Escrituras defendem Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, o nosso único intercessor diante de Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Existem vários textos que mostram que é somente por meio de Cristo que Deus se achega a nós e que nós podemos se apresentar diante de Deus agora como santos, não porque nós somos bons, mas porque Cristo fez a obra por nós. Mas eu quero focar nesse texto de Colossenses capítulo 2 por causa do sincretismo que está havendo dentro da igreja evangélica protestante. Assim como a igreja católica possuía vários ensinamentos e sincretismos na época e até nos dias de hoje, a igreja evangélica nos nossos dias também tem sofrido com esse sincretismo. Então eu gostaria de focar somente nesse texto e mostrar como existe ainda um sincretismo dentro do protestantismo e por isso o quanto é importante nós conhecermos essa doutrina dos solos cristos e voltarmos a ela. Nessa carta aos Colossenses, Paulo estava lidando com uma heresia que provavelmente não existiu em mais nenhuma outra igreja, né? Nós sabemos que logo ali já no início da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva, ali mesmo já na pregação dos apóstolos e nos ensinamentos começaram a surgir pessoas, falsos profetas que tentavam deturpar tudo aquilo que os apóstolos estavam ensinando. Você vai ver que a maioria das cartas do Novo Testamento foram escritas exatamente para combater os ensinos errados que estavam sendo feitos dentro das igrejas. E as cartas foram escritas para combater esses ensinos. E a carta aos Colossenses não é diferente das demais. A diferença, a peculiaridade da carta aos Colossenses é que as heresias que estavam sendo ensinadas na igreja de Colossos provavelmente não foram ensinadas nas demais outras igrejas. Talvez você vá encontrar em algumas cartas aí do Novo Testamento parte desses ensinos que estavam sendo feitos na igreja de Colossos, mas tudo muito bem dividido. De uma forma mais direta, objetiva e misturada, alguns estudiosos vão dizer que esses ensinamentos você encontrava só ali na igreja de Colossos. Essas heresias estavam sendo ensinadas de uma forma mais clara e evidente ali na igreja de Colossos, e Paulo escreve essa carta exatamente para combater esse sincretismo. Os estudiosos vão dizer que existiam ali 4 tipos de heresias que estavam sendo ensinadas. A primeira é o gnosticismo, a segunda é o legalismo judaico, a terceira é o ascetismo e o quarto, o misticismo. Quero focar aqui em Colossenses capítulo 2 e falar sobre os solos cristos com base nessas heresias que estavam sendo ensinadas, porque existem alguns ensinamentos dentro da igreja evangélica protestante que fazem algum tipo de relação com essas heresias. E Paulo combateu essas heresias exatamente com essa doutrina dos solos cristos. Então, dentro dessas heresias estavam o legalismo judaico. E sobre isso eu não vou falar muito, porque nós já temos um podcast sobre amuletos da fé. Quando você estiver assistindo esse vídeo, o podcast de Amuletos da Fé já vai estar no ar. Então, sobre o legalismo judaico, eu não vou falar muito, porque a gente fala de uma forma melhor e mais direta lá no podcast. Então, você assiste lá como a igreja cristã protestante hoje, nos nossos dias, tem utilizado de amuletos da fé. Alguns deles são rituais judaicos do Antigo Testamento. Então lá eu não vou falar muito aqui, porque eu quero que você assista lá, porque lá nós falamos, né, de uma forma um pouco mais didática e mais clara como o protestantismo tem usado o legalismo judaico. Então eu quero focar um pouco mais aqui no gnosticismo. O gnosticismo era uma heresia que surgiu no meio da igreja e que quase acabou com a igreja entre o século I, o século II e o século III ali. Essa heresia quase acabou com a igreja a qual nós conhecemos hoje. Só não terminou porque nós tivemos pais apologetas abençoados, que nós chamamos de pais da igreja, que sempre se voltaram para as escrituras e para os ensinamentos corretos das escrituras, e Deus, através desses pais da igreja, não permitiram que essa heresia acabasse com a igreja como nós conhecemos hoje. E infelizmente, nos nossos dias, parte dessa ideia gnóstica continua. Porque o que o gnosticismo ensinava? A palavra gnosis, no grego, ela tem uma ideia de conhecimento. Então, eles diziam que
além daquilo que os apóstolos ensinavam, esses gnósticos, esses homens, estavam recebendo agora algo, uma iluminação que eles diziam ser da parte de Deus, que os apóstolos não tinham recebido. Então as pessoas precisavam dessa iluminação para trazer esses elementos novos, esses ensinamentos novos que os apóstolos não tinham ensinado. Então, a partir dessa ideia de um conhecimento, de uma iluminação especial, foram surgindo muitas heresias dentro da igreja. E por que eu quero falar hoje sobre a igreja protestante e não combater a igreja católica em si? Eu quero falar da igreja protestante porque nos nossos dias nós ainda temos pastores denominados apóstolos e bispos ensinando que eles possuem uma revelação da parte de Deus ao qual ninguém recebeu. Talvez você assista pregações na internet que você olha e você fala: uau, nossa, como eu já li esse texto várias vezes e eu nunca encontrei isso num texto. É bom que você medite e que você conheça, porque muitas vezes aquilo que esses homens estão falando de fato não está no texto. Eles sempre vão apelar para uma ideia de uma espiritualidade especial, uma revelação especial da parte do Espírito, por isso que ele recebeu e ele está falando coisas que ninguém nunca falou. Então desconfie, assista o nosso vídeo sobre o Sola Escritura, assista o nosso podcast sobre interpretação bíblica e você vai entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que existe uma forma certa de interpretar as Escrituras e que a Bíblia não é de interpretação particular. Então, quando alguém chega dizendo alguma coisa que você nunca ouviu ou tira coisas do texto que você lendo você não encontrou, tome muito cuidado, porque isso já acontecia lá na igreja primitiva. Essa ideia de uma revelação especial, essa ideia de uma iluminação que ninguém nunca teve, isso já existia lá na igreja primitiva e os nossos apóstolos já combatiam esses ensinamentos já na época deles. Inclusive, Paulo escreveu aos Colossos e ele vai dizer o seguinte: Colossenses capítulo 2, verso 9 diz assim: tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Paulo ele já estava alertando o pessoal de Colossos: olhem, tomem cuidado para que ninguém enrede vocês, para que ninguém cerque vocês com suas filosofias. Esse gnosticismo, eles tinham também muito sincretismo com as filosofias humanas, principalmente a filosofia neoplatônica. Então, por isso Paulo ele escreve: olha, tome cuidado para que vocês não sejam rodeados com suas filosofias e vãs sutilezas. Por que ele fala vãs sutilezas? Porque quando você vê esses homens falando, quando você vê os grandes filósofos, né, expressando os seus conhecimentos, você olhando aquilo, você fala: uau, que conhecimento, nossa, que coisa boa. E na verdade, muitos desses ensinamentos, muitas dessas filosofias vão contra os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai afirmar: olha, cuidado com essas filosofias e vãs sutilezas. E eles vão falar também sobre, aí ele continua falando, conforme a tradição dos homens. Aqui Paulo ele estava tendo em vista a ideia judaica, porque o judaísmo ele tinha uma ideia de que a tradição judaica ela era escrita, mas ela também era oral. Então muitas coisas, muitos ensinamentos judaicos não foram escritos, eles eram repassados oralmente. E a Igreja Católica também ensina isso, que existe uma tradição oral da Igreja que não foi escrita, e essa tradição oral precisa continuar e também faz parte da regra de fé e prática deles. E nós vemos que Paulo aqui, ele não nos aconselha a confiar em tradição dos homens. E aí ele vai dizer, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, Paulo estava dizendo que não era para nós nos deixarmos ser enredados com filosofias humanas, com essas vãs sutilezas, essas palavras bonitas, com a tradição dos homens, porque a nossa única regra de fé e prática é a Escritura e não aquilo que os homens ficam passando
uns para os outros, e nada conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, ele diz que tudo isso, essas filosofias, as vãs sutilezas e as tradições dos homens, elas são baseadas nos rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então Paulo utiliza do somente a Escritura aqui e também dos solos Cristos para combater esses ensinamentos, essas heresias que estavam acontecendo na igreja de Colossos. E aí no verso 9 também ele vai dizer o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa heresia da época, o gnosticismo, eles afirmavam uma coisa que é chamada de dualismo. Eles diziam que o corpo, ou seja, a matéria e o espírito eram coisas que eram separadas e que não podiam se unir, porque o corpo era inferior ao espírito. Tanto é que eles afirmavam que Cristo não poderia ser Deus vindo como homem corporeamente, porque a matéria, o corpo era má. Então Cristo era uma transfiguração, Cristo era só uma... Hoje nós chamaríamos de holograma, né? Existem os hologramas hoje, né? Que são representações de imagem, mas que não são palpáveis. Então, os gnósticos criam nisso, que Cristo veio à Terra, que Cristo era o Filho de Deus, eles até afirmavam isso, mas eles diziam que Cristo não poderia ter habitado num corpo de carne, exatamente porque o corpo é mau e o espírito era mais elevado. E Paulo vai combater essa heresia exatamente dessa forma, no verso 9, dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a plenitude de Deus estava habitado corporeamente em Cristo. Tanto é que João, também combatendo os gnósticos, ele vai dizer, escrever nas suas cartas, que ele repousava a cabeça no peito de Cristo, exatamente para mostrar que Cristo tinha um corpo físico e que nós cremos num Deus que é 100% homem e 100% Deus. Nós cremos na divindade e na humanidade de Cristo. Por isso nós cremos que nós temos um Deus que é homem e que está no céu como homem. A Bíblia diz que ele ao terceiro dia ressuscitou com o seu corpo glorificado e que ele ascendeu aos céus com esse corpo. Então nós temos à destra de Deus, sentado à direita do Pai, um homem com o corpo físico. Assim como nós teremos também um corpo glorificado quando nós ressuscitarmos juntamente com ele na sua volta, nós temos o nosso intercessor, o nosso Senhor, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote à direita de Deus como homem intercedendo por nós. E nós temos também nos nossos dias pastores se colocando como mediadores. Pastores que, além dessa ideia espiritual, de uma elevação espiritual que ninguém tem, alguns pastores se colocam como mediadores. Alguns pastores chegam a afirmar que sem eles, sem os pastores, as pessoas não conseguem se achegar a Deus. Então também tome muito cuidado com esse tipo de ensinamento. O pastor possui autoridade sim, mas nas escrituras, a autoridade que o pastor possui está nas escrituras e não em si mesmo, e não na sua pessoa, e não na sua personalidade, mas sim a autoridade que ele tenha nas escrituras. Assista o nosso vídeo do Solo Escritura e você vai ver que a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus, e pastor nenhum pode intermediar a sua relação com Deus. É somente Cristo que é. O pastor pode, através das escrituras, te mostrar como você faz isso, mas ele não pode intermediar a sua relação com Deus por você. Então, se algum pastor vai dizer que sem ele você não consegue se chegar a Deus, que você não pode, não creia nisso, porque o nosso único mediador, o nosso único salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. E para terminar, eu gostaria muito que você lesse os textos que nós vamos deixar aqui na descrição, que mostram a divindade de Cristo, que mostram como Cristo é o nosso único mediador, que mostra como Cristo é o nosso único sumo sacerdote, que é Ele que está à destra de Deus, que é Ele que intercede por nós, que Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então que você leia os textos, que você medite, que você compare com os ensinamentos da Igreja Católica, que você compare esses textos, a Bíblia, a Palavra de Deus, esses ensinamentos com o que está sendo ensinado na sua igreja, até protestante, para que esse sincretismo que já existia lá na igreja primitiva não venha te desviar do caminho correto
da palavra de Deus, que não venha te desviar do caminho que é Cristo. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse então foi o nosso Solos Christus, o nosso segundo ensinamento sobre os 5 solos da Reforma Protestante. No próximo, Conhecendo a Verdade, nós vamos falar sobre o Sola Fide, o Somente a Fé. Então, curta aí as nossas páginas nas redes sociais, nos siga, né? No Facebook, é só procurar lá @teologia2, nos siga também no Instagram, é só digitar lá @teologia2 que você vai nos encontrar. Se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho para você receber as notificações, interaja com a gente aí, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas possam receber esse vídeo e serem abençoadas por ele. Amém? Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.